Olá, tudo bem? Como vai você? Nós estamos aqui reunidos para darmos continuidade ao estudo do capítulo 15 do Evangelho sobre o Espiritismo fora da caridade, não a salvação. E, como de costume, eu convido para que nós possamos nos sintonizarmos com a espiritualidade maior e rogarmos a Jesus que a sua paz nos penetre o íntimo da nossa alma, que a sua paz nos possa fortalecer em fé e em esperança, que a sua paz nos traga alegria e que essa alegria nos encoraje a vencermos as oportunidades benditas que nos são colocadas no dia a dia. Que nós possamos estarmos amparados, Senhor, pela tua bênção, tua misericórdia, e que isso faça com que nós possamos trilhar um caminho à tua direção. Muito obrigado, que assim seja. Nós falamos na outra oportunidade sobre o primeiro item do capítulo 15, que é o tema de que precisa o Espírito para ser salvo. E lá então, Jesus vai falar do homem justo, o homem bom que vai estar sentado à direita do rei, o homem bom que reconheceu Jesus na pessoa dos seus pequenos, assim como diz o Jesus nessa passagem evangélica. Hoje nós falaremos sobre o item 2, que é a parábola do bom samaritano, uma parábola clássica que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, e está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá nós vamos ter alguns personagens expoentes que vão formar então um conjunto dessa história, dessa parábola na qual Jesus envolveu o doutor da lei dando uma resposta sobre a pergunta que ele havia feito a Jesus a respeito do tema. O doutor da lei pergunta a Jesus: o que eu preciso fazer para encontrar a vida eterna? O escriba era um mestre naquela época. Era um dos homens que detinha mais conhecimento sobre a lei judaica, sobre a Torá. Era ele considerado quase que como um advogado que esclarecia as dúvidas das pessoas sobre o entendimento de comportamento e diversas outras questões. Esse escriba, então, ele vai ser um dos personagens principais, porque a conversa, o diálogo de Jesus inicia com ele. Depois nós vamos ter o sacerdote, o levita, que também eram pessoas de respeito naquela época, estudiosos das escrituras, cuja objetivo principal era poder realmente exemplificar e exercitar o bem, praticar aquilo que dizia as escrituras. Nós vamos ter a figura então do bom samaritano, um povo que não se entendia muito e não tinham muito relacionamento com os sacerdotes e com os judeus e os levitas, mas homens considerados bons segundo a parábola contada por Jesus. E vamos ter o homem caído, então, da qual Jesus não dá cor, raça, credo. Era um homem, subentende-se um mercador, que vinha descendo de Jerusalém para Jericó, a negócios. E no meio do caminho, então, se depara com algumas pessoas que vão furtá-lo e maltratá-lo, deixando estendido seu corpo quase à morte. Esse caminho de Jerusalém para Jericó, conta-nos os historiadores, que era um caminho muito propício para que houvesse realmente assaltos.
Flávio Joséfo conta que Herodes, após a construção do templo, demitira mais de 40 mil homens, trabalhadores, e esses trabalhadores, muitos deles, acabaram então mudando seu comportamento e se empregando então a assaltos e a latrocínios. Então, esse vale da qual a parábola foi contada, esse caminho, era chamado do Vale do Sangue. Bom, toda essa parte nós já sabemos, porque já ouvimos por muitas vezes. Mas o diálogo que Jesus vai ter então com esse doutor da lei, que é um diálogo interessante, e sobre ele que nós queremos refletir um pouco. Jesus vai dizer ao doutor da lei, no final da sua fala, então vai e faz o mesmo. Que mesmo é esse? Essa é uma boa pergunta. O doutor da lei, tentando testar Jesus, vai perguntar: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus vai devolver então essa pergunta ao doutor da lei. Pergunta Jesus: o que está escrito na Escritura, na lei? E completa com uma segunda pergunta: o que você lê nela? E o doutor da lei vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu espírito, e o teu próximo como a si mesmo. Essa foi a resposta do doutor da lei. Então Jesus disse: respondeste muito bem, faze isso e viverás a vida eterna. Jesus utiliza então do próprio conhecimento do escriba, do doutor da lei, daquele conhecimento que ele comungava, ensinava e buscava exemplificar, e Jesus vai fazer com que ele mesmo responda a pergunta que ele fez para Jesus. Jesus não sai do contexto daquele povo trazendo um novo conhecimento, mas sim fazer com que eles pudessem interpretar aquilo que já sabiam, aquilo que pregavam. Mas esse escriba, não satisfeito, vai perguntar então para Jesus, por curiosidade: quem é o meu próximo? Porque os escribas, eles tinham uma dificuldade de reconhecer outros povos, a não ser os escolhidos da sua familiaridade, como o próximo. E Jesus vai generalizar então o próximo como sendo muitas pessoas, o mais necessitado, aquele que está ao seu lado, caído, o familiar, o amigo, muitas vezes indesejado, o colega de trabalho, a esposa, o esposo, um filho, um parente, mas não aquele que está caído porque foi assaltado meramente ou lesionado de forma física, mas aquele que espiritualmente está decaído em relação às suas próprias posturas, o seu próprio comportamento. E Jesus então vai fazer com que o escriba raciocine e verifique que o próximo é esse. Então, como conta a parábola, o sacerdote passou, viu o caído, o homem caído, e não parou. O levita viu o homem caído, não parou. Seguiram para Jericó, que era um local de descanso para eles, um local de repouso. Quando não estavam estudando, eles voltavam então para Jericó para estudar, para descansar, para se recolher. Mas quem parou e socorreu o homem caído é o samaritano, por isso a parábola do bom samaritano. E daí então o samaritano realmente vai exercer a compaixão, porque essa parábola é a parábola que exemplifica a compaixão. Nós falamos do primeiro item, de que precisa o Espírito para ser salvo,
precisa amar a Deus, completando com a palavra do bom samaritano, e precisa amar o próximo, exercendo misericórdia, exercendo compaixão, assim como fez o bom samaritano, que não se limitou a um primeiro socorro, que não se limitou só a verificar se o homem estava vivo ou estava morto, mas foi além, se preocupou realmente com o outro, levando a uma estalagem, cuidando das suas feridas e inclusive pagando para que ele pudesse depois ter o seu retorno ao seu caminho. Então, nós vamos ver aí o samaritano exercendo a misericórdia, exercendo esse amor ao próximo, colocando o amor ao próximo em movimento através do seu comportamento, da sua atitude e das suas ações. Na sequência, depois de Jesus contar essa parábola para o doutor da lei, Jesus vai perguntar para ele: qual desses três homens, sacerdote, o levita e o samaritano, qual desses três mostrou misericórdia para com o homem caído? E o próprio doutor da lei responde: o samaritano. Ele próprio respondeu: o primeiro mandamento é amar a Deus, o segundo mandamento é amar ao próximo, e quem exerceu a misericórdia? Ou seja, aquele indivíduo mal visto pelos judeus, pelos sacerdotes, pelo doutor da lei, pelos escribas, foi quem pegou e mostrou realmente a misericórdia. Foi quem se tomou como uma escritura viva e não só falada, mas uma escritura, um evangelho vivo praticado, e exerceu a compaixão. E aí a nossa reflexão: por quantas vezes e em quantos momentos nós somos convocados para aprender o exercício da compaixão, da misericórdia? Quantas vezes nós encontramos irmãos próximos, caídos, espiritualmente, materialmente, intelectualmente, se mostram grandes, fortes, se mostram poderosos, mas espiritualmente caídos. Quantas vezes nós lembramos de rogar a Deus a sua misericórdia e de contribuirmos nós com uma prece, com um bom sentimento, para que ele realmente possa se erguer? Quantas oportunidades que nós temos no nosso dia a dia. Quantas vezes somos convidados a exercermos o amor de Jesus? Em alguns casos, até nos ousamos a criticar aquele ou outro por deixar de ajudar, deixar de socorrer, mas nós outros, o que estamos fazendo? Então, de que precisa um espírito para ser salvo? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, praticar o Evangelho, exercer a misericórdia e a compaixão. Uma tarefa ao alcance de todos, porque, como conta a parábola, o principal exercício do samaritano não foi pagar as despesas da estalagem, ou os medicamentos, ou o alimento, mas sim o que lhe custou mais caro e pagou com uma moeda rica foi a sua compaixão vinda do coração de um bom cidadão, de um bom homem, aquele que reconheceu um pequenino de Jesus. Um abraço a todos. Até a próxima. E que nós estejamos fortes para continuarmos na mesma direção. E que Jesus
o bom pastor, se faça presente no nosso dia, nos nossos sonhos, na nossa noite, e que Ele transforme a nossa noite em dia repleto de luz. E que o nosso dia possa iluminar aqueles que nos cercam pelas nossas atitudes. E nós queremos dizer muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Permita que nós realmente nos coloquemos como seus ceareiros e que nós possamos te servir, servindo ao nosso próximo. Até mais.